não é? Hoje trago-vos um artigo delicioso, já vos vou falar um bocadinho mais sobre ele, mas isto só para vos mostrar que o brincar é um tema demasiado importante para deixarmos só para os dias livres ou só para o tempo de férias, como agora, não é? Maioritariamente de férias para algumas pessoas, para outros já foi, não é? Daí eu ter escolhido o agosto para vos mostrar que o brincar e o tempo livre não é só no tempo de férias, mas sim durante todo o ano e em toda a vida da criança e até do adulto. Já vos trouxe aqui excertos do professor Carlos Neto, já vos trouxe ideias sobre a educação dos movimentos de Maria Montessori, já vos falei eu própria sobre o brincar e hoje trago-vos um artigo de uma revista latino-americana de educação infantil. Este artigo já é de 2018, é da doutora Eva Regina Chagas, brasileira, doutorada em Biologia, pedagoga, enfim, tem assim uma panóplia de formação na área da educação e da biologia e das neurociências. E neste momento ela pertence ao Núcleo de Educação em Ciências e Biologia no Brasil. Então, aquilo que vos posso dizer é que estes artigos chegou até mim por um professor que eu gosto muito, pelo Jorge Dias, e eu tenho em PDF e estou disposta a partilhar contigo. Se me enviares uma mensagem com o teu e-mail, eu envio-te o documento, o artigo, na totalidade. Eu hoje não vou ler todo, são ainda 11 páginas e aquilo que eu te vou trazer é um cheirinho deste artigo que fala sobre o brincar, ok? E este artigo está maravilhoso, como já te disse, fala sobre as neurociências, a infância e a educação infantil, fala sobre um bocadinho, como ela aqui diz, a doutora diz que fala sobre, é um resumo dos 50 anos, dos últimos 50 anos das neurociências, onde ela fala que, por exemplo, as 4 maiores descobertas, as descobertas mais importantes da neurociência foi a neurogenese, a neuroplasticidade, o neurónio espelho e as emoções. E fala um bocadinho sobre isto e a sua importância na infância. Então já viste que é realmente um artigo top, ok? Realmente, olha, está todo sublinhado por mim, porque realmente fala aqui sobre a empatia, fala aqui sobre a importância das emoções e sobre a importância das emoções no contexto escolar, o que é que isso tem, como é que isso se encaixa na capacidade da criança reter a informação. Enfim, está um artigo muito, muito completo, apesar de estar resumido. A doutora Eva conseguiu sintetizar muito bem as informações para leigos como eu, por exemplo, que é sobre neurociências, apesar de gostar muito de ler. E na biografia aqui deste artigo ela fala muito também da Carla Pires Relvas, que é uma das autoras também brasileira e que fala muito sobre as neurociências na educação e na parte mais académica, ou seja, na parte escolar, a importância das neurociências e da importância dos professores, dos docentes perceberem de neurociências. Eu digo-vos que é uma formação que eu ainda gostaria de tirar. Porquê? Porque realmente é um mundo. É o mundo perceber como é que o cérebro da criança funciona para poder ter maior ferramenta, maior arcabouço, maior flexibilidade para poder chegar até à criança de uma forma mais eficiente. Mas pronto, vamos então àquilo que nos trouxe hoje aqui, que é falar sobre o brincar. Explicar como o brincar não é uma brincadeira, é algo sério. E é engraçado como a doutora Eva começa exatamente assim. Brincar é coisa séria, não é? Isto está escrito em brasileiro e vou tentar ler para português, digamos assim, para ser mais perceptível ou para ser mais harmonioso. Ela explica que o brincar faz parte do processo evolutivo, que não é o brincar não é algo só nosso, dos seres humanos, mas sim dos animais. Os animais também brincam. Os cães, os gatos, os macacos, os golfinhos, formigas, entre outros. Ele dá o exemplo até do elefante, que brinca, que se enrola na areia. O elefante também brinca assim. Então ela demonstra que o brincar é um ato evolutivo. E diz porquê.
Como o desenvolvimento humano é longo em termos de tempo, energia e cuidados, brincar ajuda a aumentar as possibilidades de convívio com os pares. Mais uma vez, agora vou falar um bocadinho, porque vou-vos ler e vou-vos falar um bocadinho também. Nós seres humanos, o nosso cérebro é um órgão social. E por ser um órgão social, nós aprendemos com o outro. E ela vai-nos falar sobre isso e vai-nos explicar o porquê da importância do brincar e o que é que isso quer dizer. O brincar só por si, o brincar sem nada e o brincar com instrumentos. Vamos falar sobre isso. Então diz assim, brincar é divertido e a habilidade de se divertir é uma característica de sobrevivência. Outras possíveis justificativas para ressaltar a importância do brincar aparece no explorar o ambiente e adquirir informação, exercitar habilidades motoras, manter o sistema nervoso pronto, simular padrões de comportamento agressivo e sexual, ritualizar impulsos e interagir socialmente. É engraçado como aqui, ao falar sobre isto tudo, remeteu-me logo à ideia que o professor Carlos Neto também nos deu de que brincar é uma elevação do ser além da realidade, onde no brincar o faz de conta permite-nos ser aquilo que nós ainda não sabemos bem como é que funciona, então vamos experimentar, vamos fazer de conta. Vou fazer de conta que sou um polícia, vou fazer de conta que vou matar um ladrão, vou fazer de conta que sou um ladrão e que morri. E tudo isto faz parte da nossa evolução, do nosso processo evolutivo, porque estamos a aprender a estar em sociedade. E é muito engraçado, é muito engraçado como tudo se encaixa, aos pouquinhos tudo se encaixa. E este artigo não está virado, ou melhor, está escrito de uma forma simples que qualquer pessoa consegue entender e perceber aquilo que a doutora Eva está a explicar, ok? Apesar de ser um artigo sobre neurociências, ok? Por isso, volto a dizer, quem estiver interessado no artigo todo, eu tenho em PDF e posso enviar. Mandem-me mensagem com o vosso e-mail e vão receber, ok? Continuando. Do ponto de vista evolutivo é bastante convincente. Brincar também estimula o crescimento dos nervos da amígdala, um dos centros da emoção. Promove o crescimento do córtex pré-frontal, região da cognição e da maturidade emocional. Aumenta a capacidade de decisão. Aumenta a autoperceção, a autoestima, o autorrespeito. Melhora a saúde física e mental. Oportuniza a socialização, promove a criatividade, a imaginação, a identidade, constrói resiliência. Isto é muito importante, o constrói a resiliência. Ela depois fala sobre isto. O facto do brincar, o fazer de conta, fazer um jogo, perceber como é que as regras são, o que o outro quer também. Não só o poder de decisão do que eu quero, mas também perceber aquilo que o outro quer e quando as coisas não correm como eu quero, como é que eu posso conseguir perceber e seguir com a minha vida para a frente, mesmo tendo desafios. É isso que é a resiliência, não é? A capacidade que nós temos de conseguir, mesmo com desafios, conseguir ultrapassá-los. E a criança começa a aprender sobre resiliência nos jogos feitos com os pares. Continuando, a interdependência constrói resiliência, essa capacidade de enfrentar situações difíceis, sem grandes problemas e logo se recuperar do desgaste. Brincar de luta liberta um fator neurotrófico que ajuda no crescimento dos neurónios. É a oportunidade para enfrentarmos os riscos e desafios da necessidade de buscar soluções para problemas e lidar com o novo. Ou seja, a criança, quando está a brincar e quando está a fazer o faz de conta, não é? O imaginário, o que é que a criança está a fazer? Está a desafiar-se ela própria sobre aquilo que vai acontecer, que ela própria não sabe o que é que vai acontecer. Então ela está sempre pronta para o desafio do que vem, que é incerto, e consegue superar esses obstáculos através do brincar. Mais. Previne acidentes, pois a criança ou adulto, isto porquê? Porque mais à frente a doutora fala-nos que um adulto que foi uma criança que não brincou é um adulto que emocionalmente está desajustado. E é necessário que o adulto, apesar de adulto, continue a manter
o seu brincar. Claro que não é igual ao da criança, mas o seu brincar no sentido de ter um momento para si, ter um momento de prazer, ter um momento de boa disposição. Para quê? Para continuar a ser um ser harmonioso socialmente e emocionalmente também. Previne acidentes, pois a criança ou adulto conhece melhor o ambiente, a sua comunidade e pode avaliar os riscos. Mais uma vez, o brincar no sentido de perceber como é que o seu habitat, o seu ambiente, como é que se movimenta, não é? Para perceber só fazendo, só brincando, não é? Só estando. O lúdico, continua ela, dá a experiência da aprendizagem, marcas positivas para o aprendizado. Isto acontece por experiências satisfatórias, fazem com que haja libertação de dopamina, um neurotransmissor que ativa o sistema de recompensa do cérebro. Ajuda-o a se lembrar dos factos com mais agilidade. Brincar ajuda a aprender por tentativa e erro e serve como treino social para lidar com o stress. Serve como também para o combate ao stress. Então, aquele que não brinca, lá está, aquele que não brinca quanto jovem, corre um risco de se tornar um adulto ansioso e mal ajustado socialmente. Brincar na infância traz benefícios para a vida adulta. Saltitar descontraídamente até à exaustão, fazer cambalhotas, inventar jogos, fingir de médico, de médica, princesa, polícia, ladrão. Fazer de conta é muito importante. Ajuda a enfrentar o novo como um treino para o inesperado. Estimula a imaginação para além dos limites. Incorpora adversários imaginários e combate-os com eficácia e rapidez. É a parte desta dinâmica do brincar, que os seus reflexos fazem o brincar valer a pena. Ou seja, ela aqui explica como é que o brincar na fase infantil, não é? Na fase da infância, ajuda depois a criança a construir as ferramentas e ter as ferramentas necessárias para, quando chegar a adulto, jovem adulto, conseguir perceber como é que pode fazer nessa vida adulta, como é que pode ultrapassar os obstáculos. Porquê? Porque desde a infância, com o brincar, com o fazer de conta, a criança foi-se superando, foi ultrapassando estes desafios com o brincar. Continua. Brincar permite viver e aprender a viver. Eu gosto muito desta frase. Esta frase acho que é o resumo de tudo aquilo que temos estado aqui a falar todas estas semanas deste mês de agosto sobre brincar. Brincar permite viver e aprender a viver. As brincadeiras são, assim, para além de simples atividades para passar o tempo, alicerces para as aprendizagens e contribuem de modo substancial para o desenvolvimento infantil, para a saúde mental, prevenindo o stress em qualquer idade e têm um efeito curativo. Isto é muito bonito de se ouvir. Não só para quem está na área da educação, como eu, que sabe a importância do brincar, porque observo aquilo que acontece com as crianças, mas quando temos as neurociências, não é? Quando temos algo que nos ajuda a comprovar isso, àqueles que ainda não sabem, como aos pais, como até certos professores, certos docentes, certos educadores também. Porque realmente o brincar é a atividade que a criança tem à sua disposição com uma maior gama de ferramentas que a ajudam na sua vida adulta. E ela ainda diz assim: a ausência do brincar diminui o volume cerebral, o que implica a diminuição de neurónios e sinapses, essencialmente nas áreas das emoções e da empatia. Tudo indica que atrofia estas áreas promove comportamentos agressivos. Ou seja, a criança necessita mesmo de brincar, e mesmo quando são brincadeiras de luta, de polícias e ladrões, que nós pensamos que até é algo violento, é o necessário para a criança estar realmente a expandir essa sua área. Porquê? Porque quando ela não o faz, poderá acontecer que mais tarde tenha comportamentos mais agressivos. Porquê? Porque não desenvolveu toda esta parte da ludicidez, da brincadeira mais violenta, digamos assim, das lutas, de estar a lutar, quando foi criança, não é? Quando foi mais pequenina. Isto é muito importante também para nós conseguirmos
ter clareza em separar o trigo do joio de quando uma criança está a brincar com armas de plástico, por exemplo, e está a brincar aos polícia-ladrões. Uma coisa é a brincadeira polícia-ladrão sem ser necessário o uso de brincadeiras de armas de plástico, por exemplo, que eu não sou a favor. Há muita teoria que fala que não faz mal e que a criança está a explorar e tudo mais. Seja como for, a arma foi uma invenção, a arma existe, foi uma invenção, não é, do ser humano. Deixa a consideração, será que é necessário utilizar esse instrumento, esse brinquedo? Será que sem ele a criança não poderá brincar na mesma aos polícias e ladrões ou aos cowboys e índios? Não sei, ficamos a pensar sobre isto e depois podemos conversar um bocadinho sobre isto também. Mas enfim, então continua assim. No foco das neurociências, brincar tem um papel fundamental na tomada de decisões e em outros importantes processos cerebrais. Basicamente, ao proporcionar muitas e variadas experiências novas, o brincar provocaria a informação e consolidação de importantes circuitos neurais, tornando interligações nas áreas do cérebro relacionadas a distintas competências e conjuntos de habilidades. Ou seja, o brincar faz com que o nosso cérebro esteja realmente ativo e tenha hiperligações, digamos assim, com os neurónios, não é? E que nos ajuda a consolidar esta aprendizagem que estamos a fazer. O brincar o faz de conta e realmente, olhando para a nossa prática, a criança aprende e retém essa informação dessa aprendizagem com brincadeira, com aquilo que nós chamamos de atividades lúdicas, ok? Brincar sem regras, brincar por brincar, é fundamental para a adaptação social, para a construção de habilidades cognitivas que ajudam na solução de problemas, permite a elaboração de respostas criativas, desafia o cérebro, contribui para a imaginação e a adoção de diferentes papéis, aumenta a capacidade de lidar com o inusitado, ajuda na expressão de angústia e de medos, permite assumir o controle dos seus próprios sentimentos. É realmente no brincar que a criança vai explorar a vida adulta, ou seja, é com o brincar que a criança vai fazer de conta que já é crescido e vai fazer coisas dos crescidos. E muitas vezes é nas brincadeiras que nós até conseguimos perceber alguns medos que a criança tem e algumas questões que a criança tem e que não nos quer dizer. E é através do brincar, do faz de conta, que nós conseguimos perceber isso. Brincar é enfrentar desafios de modo protegido, quando a supervisão adulta acompanha, estimula e orienta. Olhem só as palavras que a doutora Eva falou. As palavras que a doutora Eva utilizou para explicar que o brincar deve sim estar a ser protegido e estar a ser observado pelo adulto. Um adulto que acompanha, estimula e orienta. Muito importante a escolha destas palavras e muito assertiva. Não é um adulto que impõe a brincadeira, não é um adulto que tem ou oferece milhões de brinquedos e deixa estar, ou seja, que não supervisiona, digamos assim. É um adulto que acompanha, isto quer dizer que está presente, que estimula, que pergunta como é que pode fazer, ou como é que se faz, ou que pergunta como é que ele está a fazer, por exemplo, e que orienta. O orientar não é mandar. Orientar exatamente. Se a criança necessitar de ajuda, a criança vem ter com o adulto que está a acompanhar e pergunta. E vai questionar, vai ter com o adulto, porque o adulto está lá para a orientar. Ok? Então a escolha destas palavras, para mim, foi soberba. Continua. Diversão, risos, atenção, concentração ativam diferentes áreas cerebrais em diferentes modos de brincar. E diz assim, segundo alguns estudos, a doutora Eva diz que há 3 formas de brincar. Isto, mais uma vez, é muito, muito engraçado, porque realmente nos ajuda a perceber que muitas vezes a criança, quando não está a fazer nada, ela está a brincar e está a desenvolver
algo que não seja só a nível físico, mas principalmente a nível cerebral. Por alguma razão ela está a fazer aquilo. Então, os 3 modos de brincar que alguns estudos nos ajudam a perceber, são 3 formas de brincar. Então, diz que são brincar com objetos, sendo eles os brinquedos, sendo que muitas vezes, e quem já é mãe ou pai sabe que muitas vezes acontece que a criança tem muitos brinquedos, mas o que a criança gosta mesmo é de molas de roupa, panelas, colheres de pau, vasos. É um facto, ou seja, aqui está brincar com objetos, não diz brinquedos. Então é muito engraçado como esta percepção que nós adultos devemos ter no sentido de não é necessário tanto brinquedo comprado, tanta coisa de plástico, cheio de cores e tudo mais, até porque Maria Montessori fala-nos de mais qualidade e menos quantidade. Mais qualidade em quê? Em bons materiais como madeira, materiais que tenham, que a criança consiga perceber como é que se faz, ou seja, perceber o seu erro se for necessário disso, ou seja, se cometer algum tipo de erro, rapidamente a criança consegue perceber como é que se joga. Então, e mesmo os utensílios de casa são muito mais apelativos e demonstram maior curiosidade pela criança. Porquê? Porque é do seu habitat, ou seja, a criança percebe, se o adulto está a utilizar, eu também quero, porque eu quero me sentir a pertencer. E este sentimento de pertença acontece também dessa forma, brincar com os objetos que o adulto também usa. Panelas, molas da roupa, tachos, enfim. Ok? Outro, brincar com movimentos. Por ser que a criança nunca está quieta. Ora, pois bem, a criança precisa de brincar com movimentos. E qual é o movimento que tem? É o seu corpo. Salta, pula, desce o sofá, sobe o sofá, vai para o parque, nunca para, é sossegado, faz parte. Porquê? Porque a criança necessita de se movimentar. Como é que nós podemos ajudar a orientar a criança para perceber como é que se pode movimentar e em que sítios? Lá está, como nós falámos anteriormente sobre a educação dos movimentos, onde Maria Montessori fala que todos os movimentos, todo o brincar com movimentos, como te fala aqui a doutora Eva, são importantes. O movimento de chegar a casa e de se descalçar, o movimento de chegar e retirar o casaco e guardar o casaco no cabide que está cirurgicamente à altura da criança, conseguir ter um espelho logo e conseguir ver que tem o cabelo todo desajeitado e vai-se pentear. Então tudo isto é uma educação pelo movimento. Porquê? Porque a criança necessita de brincar com os movimentos. Não só a dança, não só a ginástica, vai para além de tudo isso. Ok? A ginástica, a dança são brincadeira com o movimento, mas mais direcionado, mais concentrado numa postura física, ok? De algo físico. A parte da educação pelos movimentos de Maria Montessori vai para além disso, vai para uma percepção de como posso utilizar o meu corpo. E a criança é orientada desde pequenina sobre isso. Então, continuando, brincar com objetos, brincar com o movimento e, por fim, brincar com aspectos sociais. E aqui, mais uma vez, me lembro daquilo que o professor Carlos Neto falava sobre o brincar ser o para além, ir para além do ser, do estar. Porque é com o brincar que a criança vai experimentar vários papéis sociais que ela reconhece na vida do adulto. Ser mãe, ser pai, ser professor. Por isso é que a criança passa muitas vezes as brincadeiras por imitar pessoas de quem ela tem referência, de quem ela gosta, como as professoras, como uma profissão do pai, caso seja polícia, por exemplo, então os rapazes gostam muito de imitar o pai. Isto acontece porquê? Porque é a forma que a criança tem de experimentar estes diferentes agentes sociais. Esta forma de perceber como é que a sociedade se movimenta, não é? Como a sociedade está. Como é que eu posso fazer? Então, 3 formas de brincar. Brincar com objetos, brincar com os movimentos e brincar com os aspectos sociais. Mais uma vez, vos digo que... deixem-me só terminar então, que diz assim,
Continua a falar, claro que sim, eu não vos vou ler o artigo todo, como eu vos disse, quem estiver interessado, envie mensagem privada com o vosso e-mail, que eu indico-vos que eu envio o artigo completo. É um artigo muito bom para quem está na área da educação, é um artigo muito acessível a nível de linguagem, que podemos todos perceber a importância do brincar, a importância das neurociências na educação. Então, eu envio-vos com todo o gosto este documento, este artigo da Revista Latino-Americana de Educação Infantil. Ok? Este artigo é de 2018, da doutora Eva Regina Chagas. E diz assim, no final diz assim: a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959, já estabelecia: toda a criança tem direito ao lazer infantil. Reconhecer a importância do brincar e garanti-lo é de alto valor para o desenvolvimento infantil, cuja percussão da vida adulta é certa, salientam os novos avanços das neurociências. Contra factos não há argumentos, não é assim que se diz? É isso mesmo. Então, depois, na continuação deste artigo, fala sobre a importância das neurociências na educação infantil e a importância da educação infantil em toda a humanidade para a evolução humana. Como eu vos digo, este artigo está deliciosamente bem escrito, está deliciosamente acessível e assertivo, para que todos possamos saber um pouco mais sobre educação, saber um bocadinho mais como é que as neurociências atuam na educação e como é importante nós, apesar de não estarmos a estudar neurociências, apesar de nem sermos então docentes, nem estarmos relacionados com nenhuma profissão relacionada com crianças, é necessário ter um bocadinho de atenção e de consciência sobre aquilo que a criança faz e o porquê da criança fazer. A criança brinca, é essa a profissão da criança, brincar. E é tão ou mais importante do que o nosso trabalho enquanto adultos. E que a criança brinca porque faz parte do processo evolutivo do ser humano. E então, deixo-vos aqui este miminho para fecharmos, digamos assim. Não quer dizer que não volto a falar sobre este assunto, mas este mês de agosto foi dedicado ao tema do brincar, para que possamos ter a consciência de que brincar não é só nas férias, não é só nos tempos livres. A criança necessita de brincar, porque desta forma a criança consegue evoluir de forma harmoniosa. É no brincar que a criança consegue perceber quem ela é, consegue perceber o que sente, consegue perceber o que pensa. E isto é uma base, pensar o que pensa, pensar o que sente, é a base da educação emocional. Então vamos ter atenção que a criança necessita de brincar e vamos nós adultos aprender um bocadinho mais sobre isto, porque nós somos adultos conscientes, somos o adulto maduro. Não é a criança que se tem que adaptar, somos nós, os adultos, que temos que nos adaptar e saber um pouco mais, ir à busca um bocadinho mais sobre isto do que é ser criança e sobre isto do que é educar. Bem, mais uma vez vos digo que o curso de Educador Consciente, que fala sobre uma comunicação eficaz, assertiva e respeitosa com a criança, continua, está no 4º módulo, estamos quase a finalizar e que vamos ter uma nova edição em outubro. Podes contactar-me através das redes sociais ou do meu e-mail, que está também na bio ou nas redes do Facebook e do Insta e no YouTube. Então, sempre que tiveres alguma questão sobre o curso, podes contactar-me. Se quiseres receber por completo este artigo, envia-me mensagem privada e eu envio para ti, com o teu e-mail, eu envio para ti todo o documento, que está fabulástico, ok? Uma palavra nova. Desejo-te então uma boa noite, boas férias se for o caso. Se fizer sentido, partilha por mais famílias esta reflexão da ecologia educacional, sabendo que todas as semanas estou aqui para falar um pouco mais sobre educação, para te trazer novas informações, para te revivar a memória sobre algumas coisas, porque realmente aquilo que nós precisamos é de sair do piloto automático e realmente estarmos sempre na nossa melhor versão para as crianças.
E a nossa melhor versão não quer dizer andarmos sempre bem dispostos, alegres e sorridentes. Quer dizer que vamos ter uma consciência maior sobre aquilo que andamos a falar, a fazer e a pensar sobre educação. Um beijinho muito grande, uma boa semana a todos. Fiquem bem!